paz do Senhor Jesus, amém? Amém? Glória a Deus. Sei que você já está vindo de um dia, né, cheio de atividades, né? Quantos saíram do trabalho e vieram para cá? Aí, quantos trabalharam hoje durante o dia aí, vieram para a igreja agora à noite? Olha só. É isso aí, todo mundo trabalhador com a graça de Deus, trabalhando para o Senhor, né? Falar sobre Setembro Amarelo, pastora Simone, é algo primordial, pastor Carlos, e dar esse espaço para orientação, para as vidas que estão nos acompanhando pelo YouTube, pelo canal da igreja, é algo fundamental, porque o mês de setembro não foi escolhido aleatoriamente para essa data mundialmente conhecida como Setembro Amarelo. É o mês de conscientização e os dados, eles não podem ser divulgados. Existe uma lei brasileira que não pode dar engajamento para isso. E por isso que nós não vemos noticiários sobre suicídio, mas é uma realidade muito grande para que não haja incentivo para isso. E é algo que a gente estuda a todo momento, a gente estuda sobre o comportamento humano, e é algo que é latente. Talvez tenha alguém do seu lado, como disse a pastora Simone, alguém próximo a você, precisando de ajuda, e aí você pode ser uma mão, um braço, né? Estender a mão e servir a essa pessoa, estendendo a mão para ela. Então, vamos nos ajudar a cada dia, e esse é um tema muito precioso. Queridos, vamos abrir a nossa Bíblia, livro de Provérbios, capítulo de número 24, versículo de número 3 ao 7. Provérbios 24, 3 ao 7. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia aí, ali na livraria tem o nosso livro. Pediu o pastor Carlos licença para falar do livro um pouquinho aqui, bem rapidamente. É um livro que Deus permitiu que nós lançássemos, né? Tá certo, lançássemos. Nesse ano de 2025, com o prefácio do nosso querido pastor Jorge, pastor Ismael, que fizeram com tanto carinho o prefácio desse livro. Onde está o seu coração? E aqui eu faço um paralelo da área psicológica com a área espiritual pastoral. Então é um livro que tem ajudado muitas pessoas. Eu tenho recebido diversas mensagens a respeito de testemunhos edificando corações. É algo que nós precisamos guardar, a nossa mente e o nosso coração. Então, se você puder nos abençoar, ali na livraria tem o livro, custa R$20, tá bom? R$20 para o culto da família, para os cultos da igreja aqui. É algo para abençoar a sua vida mesmo. Não vim aqui para vender livro, tá, gente? Não, de forma alguma. Pastor Carlos nem sabia que eu tinha o livro, olha para você ver. Então, assim, o convite veio, e aí eu falei com ele, pastor, vou pegar ali com as meninas o livro e vou falar para os irmãos, porque eu tenho recebido testemunhos de edificação. Talvez você não consegue fazer uma terapia por causa de um custo. Começa com o livro, isso vai te ajudar. Tem palavras aqui, é tudo baseado na Bíblia, e ao mesmo tempo eu faço um paralelo com a ciência também, e é algo que vai edificar a sua vida e o seu coração, amém? Vamos ler a palavra do Senhor? Livro de Provérbios, capítulo de número 24, versículo 3 ao 7. Se puder aumentar o retorno para mim aqui, por gentileza. Com sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras, de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Mais poder tem o sábio do que o forte, e o homem de conhecimento mais do que o robusto. Com medidas de prudência farás a guerra, na multidão de conselheiros está a vitória. A sabedoria é alta demais para o insensato. No juízo a sua boca não terá palavra. Pessoal do LED, coloca aí por gentileza Isaías 9:6 também. Senhor, obrigado pela tua palavra. Nós te agradecemos, ó Deus, e sabemos que o Senhor falará conosco nessa noite. Fique à vontade no nosso meio, Espírito Santo de Deus, como foi orado aqui pelos seus filhos.
nós damos liberdade ao Espírito Santo do Senhor para falar aos nossos corações. Nesse tempo que estaremos aqui compartilhando daquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Traga mudança de vida, mudança de atitude através da tua palavra, que é auto-interpretativa. E nós só estamos aqui para compartilhar algo que o Senhor tem ministrado ao nosso coração. Portanto, Deus, fala conosco, como o Senhor já tem falado desde o início deste culto. Assim, ó Deus, nós oramos em o nome de Jesus. Se você crê, diga um amém bem forte. Amém, glória a Deus. Livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Acompanha comigo aqui no telão, olha. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte. E aqui eu queria dar ênfase, porque essa mensagem é para falar ao seu coração sobre o poder de um Deus forte. Pai da eternidade, príncipe da paz. Esse texto de Provérbios, aliado com o texto de Isaías, nos dá base para construirmos uma temática, Deus forte na construção da família. Precisamos chamar a existência de Deus dentro da nossa casa. Porque não há dúvida para mim e para você que família é um projeto de Deus. É um projeto que nasceu no coração de Deus. Mas a família precisa ser edificada. A família precisa ser edificada com fundamentos sólidos. Está aqui um engenheiro de plantão que não me deixa errar. Toda construção precisa de um fundamento sólido. Precisa de alicerces sólidos. É alicerce ou alicerceres? Alicerce. Aí, tá certo. Tem que perguntar, né, gente? Tem aqui alguém perito na área. Alicerce sólido. Porque muitos pensam que é força física. Muitos pensam que a gente vai vencer com a força do nosso braço, que nós vamos conquistar os nossos filhos com uma voz mais altiva, que nós vamos conquistar o nosso cônjuge com autoritarismo, que nós vamos conquistar as coisas através da força física, ou de recursos financeiros. Ah, minha família, ela só vai ser bem alicerçada se eu tiver muito dinheiro, muito recurso financeiro. Ou então, aparência. Recurso financeiro, aparência. As pessoas acham que isso sustenta um lar. Mas aqui nesse texto de Provérbios, Salomão nos mostra a verdadeira força. A verdadeira força vem da sabedoria. E a sabedoria a gente não consegue ela nos livros. A gente não consegue desenvolver a sabedoria através do estudo na faculdade. A gente não consegue desenvolver a sabedoria através da experiência de vida. A gente não consegue, através de um conselho, desenvolver a sabedoria. Ela pode nascer na multidão de conselheiros, mas ela nasce através de Deus. Ela nasce através do coração de Deus para o meu coração e para o seu coração. Por isso nós podemos pedir a Deus que Ele nos dará liberalmente a sabedoria. E Salomão está nos dizendo sobre isso. Essa sabedoria, ela é personificada através de Cristo, como está escrito ali no livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. No Velho Testamento, já predispondo Cristo vindo para salvar a humanidade. E essa sabedoria, ela é revelada, ela é personificada através de Cristo como o conselheiro Deus forte. Essa força que eu e você precisamos na nossa casa, essa força que nós precisamos na nossa família, essa força que eu e você precisamos, porque se Cristo estiver dentro da nossa casa, Ele nos dará poder, Ele nos dará a força para vivermos e vencermos as adversidades do dia a dia, as dificuldades de cada lar, as situações adversas que cada lar tem, porque aqui não está alguém para falar com vocês que existe um lar perfeito, que existe o lar propaganda de margarina, não é? Quando nós olhamos aquela propaganda da margarina
perfeita, o sol reluzente, todo mundo assentado naquela casa de americanos, aquela casa com um jardim lindo, a cozinha, todo mundo assentado, lá a mesa, o cachorro maravilhoso, aquele golden lindo, passeando pela casa, né? Aí a gente faz um paralelo com aquele outro filme, o pastor falou de filme aqui, eu vou falar também, né? Do filme onde tem o cachorro São Bernardo que sai derrubando tudo, né? Que sai arrebentando tudo. Mas isso é a família tem os desafios, tem as dificuldades. Por isso eu e você precisamos entender que Deus, Ele dá sabedoria para edificar o lar. E essa é a primeira temática de hoje. Deus dá sabedoria para edificar a família, é o que diz no versículo 3. Com a sabedoria, edifica-se a casa. Edificar não é apenas levantar paredes, mas é construir algo sólido, algo que vai durar para a vida toda. Casamento tem as suas limitações, tem as suas lutas, as suas dificuldades, mas tem as suas alegrias, tem as vitórias. E é isso que nós precisamos nos fortalecer. Voltar à memória aquilo que nos traz esperança, para fortificar a casa com sabedoria, com fundamentos sólidos, com fundamentos, com princípios da engenharia, que são alicerces, bases bem fundamentadas. Esta igreja, esse prédio, está fundamentado em um alicerce sólido. Nós estamos aqui confortavelmente, porque houve um estudo, porque houve um investimento, e a parte mais cara de uma obra está aonde ninguém vê. A parte aonde se gasta mais tempo, mais cálculo, é na parte subterrânea. É a parte aonde vão ser retirados terras, vão ser retirados às vezes pedras. E eu gosto de ver as construções. Sempre que eu estou andando aqui no bairro, eu vejo uma construção nova e eu dou uma olhadinha para ver. E quantos caminhões de terra saem de um terreno, às vezes de 300 e poucos metros quadrados? Para quê? Para fazer um alicerce, para construir uma torre, um prédio, para edificar. E às vezes nós achamos que a nossa família, ela não precisa de um alicerce sólido. Tem pessoas que acreditam que o casamento, ele não precisa de uma base tão sólida, não precisa de ter Jesus, não precisa de ter conselhos, não precisa de ter sabedoria. Tiago 1,5 diz que a sabedoria de Deus, ela é liberalmente dada a todo ser humano, basta que nós peçamos a Deus. Basta você pedir a Deus que Ele vai liberar para você de forma gratuita, porque o alto preço já foi pago. A sabedoria de Deus é algo que é acessível a todo ser humano. Eu falo muito de sabedoria, porque se nós tivermos sabedoria, nós vamos vencer o dia mau. Nós vamos passar pela tempestade entendendo o propósito daquela tempestade. Nós vamos passar pela luta entendendo aquele objetivo, aquele propósito daquela luta. Muitas pessoas querem deixar o processo e já chegarem no resultado, mas é impossível que eu e você consigamos construir algo sem passar pelo devido processo. Passar pelo processo às vezes é doloroso, passar pelo processo às vezes vai exigir renúncia, passar pelo processo às vezes vai te afastar de algumas coisas, mas é necessário passar pelo processo. A borboleta, ela não nasce borboleta. Ela primeiramente vira ela é uma larva, que é depois uma lagarta, e ali depois ela desabrocha e vira uma linda borboleta. Assim eu e você, a nossa casa, a nossa família, o começo, às vezes o começo ele é mais árduo mesmo. As tempestades podem aparecer, mas eu e você precisamos entender que as famílias, elas não caem por falta de dinheiro. Elas não caem
porque faltou algum recurso dentro de casa, mas elas caem porque falta sabedoria dentro dos lares. Porque as pessoas estão deixando de buscar a verdadeira sabedoria que vem de Deus e do Deus forte. A sabedoria que vem do Deus forte. Segundo ponto dessa mensagem, o Deus forte dá inteligência para afirmar a sabedoria. A parte B do versículo 3. Com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Ou seja, Salomão está nos ensinando que nós devemos buscar a sabedoria, mas também que nós devemos buscar inteligência. Gente, uma coisa não anda sem a outra. A sabedoria, ela vem, e uma pessoa sábia, ela consegue entender que ela precisa de conhecimento. A inteligência traz conhecimento. Então, quando você faz um curso Casados para Sempre, você está adquirindo conhecimento. Quando você vem ao culto, além de você prestar um culto a Deus, você está saindo daqui com mais conhecimento. Quando você estiver na sua intimidade com Deus, buscando a Deus através da tua palavra, você estará buscando conhecimento. Você estará firmando a sua inteligência. Por quê? Porque o versículo 4 já começa: pelo conhecimento se encherão as suas câmaras. Nós precisamos entender que sem sabedoria e sem inteligência, não dá para edificar um lar. Eu atendo muitas pessoas no consultório. E muitos casais que me procuram. A maioria das situações são acometidas por falta de sabedoria. A maioria das dificuldades, da dificuldade de relacionamento às vezes, vem porque falta sabedoria. E consequentemente falta inteligência. E eu não estou dizendo aqui que as pessoas são burras, não é isso. Porque Deus, Ele nos fez inteligentes. Mas para que a inteligência seja aplicada, ela precisa ser estimulada. É como atividade física. Quando você vai para a academia, e eu recebi um desafio do médico recentemente. Ele falou comigo o seguinte: Bruno, tá tudo bem, mas só que você vai ter que puxar uns pezinhos. Eu falei: mas doutor, eu já puxo peso demais, doutor. Aí ele falou assim: não, além desse peso natural aí, eu quero que você puxa peso. Então, doutor, mas não é só peso meu. Eu pego minhas meninas e fico andando com elas no colo dentro de casa. A Luísa acorda de madrugada quando ela quer ficar no meu colo, aí eu fico com ela 2 horas lá, meia horinha. Então isso é levantar peso. Ele falou: não, isso não vale não. Tem que ser puxar peso na academia lá, ó. Vai lá puxar peso. E eu tenho me desafiado nisso. No horário que sobra, às vezes à noite, finalzinho da noite eu vou lá. Não é muito aconselhável, mas é o horário que eu consigo. O importante é que nós estejamos estimulando. E aí quando você começa a estimular o músculo, ele começa a criar robustez. Ele começa doendo. Os primeiros dias, você chega até assim, né? É o atleta. E aí você começa a puxar e aí vai desenvolvendo. Vai desenvolvendo. Assim também a nossa inteligência emocional. Assim a nossa inteligência precisa ser estimulada. Precisa ser desenvolvida. Eu aprendi com um atleta que eu atendo. Atleta de alta performance. É um rapaz muito jovem, que tem um futuro brilhante ainda pela frente, mas tem uma jornada de sucesso. Mas o sucesso dele não vem por acaso. Ele trabalha todos os dias, incansavelmente, tendo atividade sendo dita pela empresa qual ele trabalha ou não. Ele está lá na academia, porque é um atleta, esportista. Ele está lá na academia, no dia da folga dele. E eu falei com ele: rapaz, você vai para a sua folga fazer atividade física? Ele falou: se eu perder o ritmo, eu perco o preparo físico. Então eu não posso perder.
Eu tenho que estar ali. Por isso que nós precisamos entender que para alcançar a performance é necessário gastar tempo, é necessário investir tempo. Eu aprendo muito com isso, porque a nossa vida é similar à de um atleta. Que nós corramos para o alvo, prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Mas, se nós vacilarmos, nós podemos perder o foco. Por isso não podemos perder o foco. Por isso devemos prosseguir no alvo que é Cristo. E a cada dia praticarmos mais a palavra. A palavra de Deus, ela é autointerpretativa. Nós precisamos entender que a Bíblia, ela é um ensinamento diário. Por que nós alimentamos de arroz, feijão, ovo, carne? Alimentamos a carne. Alimentamos as nossas emoções. Assistindo um futebol, amanhã tem, né, pastor Daniel? Amanhã tem, se Deus quiser. Deus abençoe os nossos atletas, Senhor, em nome de Jesus. Amanhã tem. Então a emoção vem, né? Os atleticanos, cruzeirenses, é isso aí. Mas nós precisamos alimentar não só a emoção, não só o nosso corpo físico, mas também, e principalmente, a área espiritual. Como que nós queremos crescer em família, crescer na nossa vida diária, sem crescer no nosso relacionamento com Deus, sem meditar na palavra de Deus, dia e noite? É necessário que nós possamos abrir a palavra de Deus e entendermos os ensinamentos da palavra de Deus. Eu gosto de ler um capítulo de Provérbios todos os dias pela manhã, antes de sair de casa. Eu leio sempre no dia. Então, hoje é dia 10, eu li Provérbios 10. Eu vou lendo, Provérbios 10, amanhã Provérbios 11. Porque eu saio de casa já com uma direção para o meu coração, para o meu dia. E aí vai vir um carro, vai me fechar e eu vou falar: Jesus, glória a Deus, eu lembrei da tua palavra, que os meus inimigos serão confundidos. É assim, gente, aí você usa a palavra a favor, e aí você não peca, você não perde o seu dia. Já pensou, você abrir a janela e xingar? Você perdeu o seu dia, porque você pode ir para uma delegacia e perder o seu dia, já imaginou? Então não vamos perder a bênção, vamos exercitar o conhecimento, e assim Deus vai nos fortalecendo. Terceiro ponto, Deus forte enriquece a família com os seus bens, toda sorte de bens, preciosos e deleitáveis, é o que está dizendo no versículo 4. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens, preciosos e deleitáveis. Uma coisa puxa a outra. É nítido que um casal bem alicerçado na palavra, um casal que ama a Deus, que busca sabedoria, que busca inteligência, que pensam juntos, que andam no mesmo propósito, que andam no mesmo caminho, vão prosperar. O caminho de Deus é perfeito. E a palavra de Deus tem que ser o nosso guia. A prosperidade de Deus, ela está acessível àqueles que o temem. Aqueles que buscam a sabedoria, aqueles que buscam a inteligência em Deus. Porque vai vir o conhecimento, e com o conhecimento vem estratégias. Eu digo que eu casei de um jeito e hoje estou de outro. A minha vida é uma vida próspera em Deus, porque a minha família, com a graça de Deus, a gente tem buscado andar no mesmo propósito, no mesmo foco, na mesma unidade. É um ajudando o outro. Não tem luta? Tem luta. Tem dificuldade? Tem dificuldade. Mas nós entendemos que o nosso propósito maior é Deus. O nosso propósito maior não são as nossas filhas. Não é simplesmente a nossa vida unilateral, mas sim o propósito de Deus que Ele traçou para as nossas vidas. Deus, Ele tem poder para trazer sorte de bens, preciosos e deleitáveis. Que coisa boa, né, gente? Que coisa boa é você ter tranquilidade dentro da sua casa. Que bom é você estar debaixo da bênção e da graça do Senhor.
Porque o propósito de Deus é abençoar. O propósito de Deus é transformar a casa em um ambiente de plenitude. Um ambiente de plenitude, um ambiente que tem paz. Não tem coisa pior do que um homem chegar em casa, depois de um dia de trabalho, e ter lá tormento, barulho, falta de paz. Não estou dizendo que crianças brincando, esse tipo de barulho, não, gente. Isso é natural da casa, isso é gostoso na casa. Fui lá em casa agora e tá lá as meninas lá, brincando, correndo para lá, correndo para cá. Alegria na casa. Isso é paz na casa. É chegar e as crianças estarem saudáveis. A esposa até assim meio, mas feliz, com alegria no coração, por estar vivendo o propósito de Deus para a vida dela. E para o lar. Isso é bênção de Deus, isso é prosperidade de Deus. Que eu e você possamos buscar um ambiente de plenitude na nossa casa. Porque o Deus forte é quem supre e enriquece toda a nossa família. Paulo diz isso na carta aos Filipenses 4:19. Nós precisamos entender que famílias firmadas no Deus forte desfrutam de riquezas que o dinheiro não pode comprar. Eu conheço muitas famílias abastardas de dinheiro. Eu conheço pessoas que têm tudo e não têm nada. Porque tem bens, tem riquezas, tem posses, tem veículos de alto padrão, mas que não tem a bênção no lar. Por quê? Porque fugiram do propósito de Deus. Que eu e você possamos entender que a força vem de Deus, não das riquezas. A nossa força vem da sabedoria em Deus e não da nossa força própria. Porque muitas pessoas têm pensado que, eu vou ficar rico e tudo vai ficar bem. Não é assim. Tem pessoas muito ricas e em depressão profunda, porque fugiram do propósito de Deus. Tem pessoas muito abastardas, porém sem vida. Uma vida de aparência. Uma vida água. Sabe aquela vida sem nada, sem sentido? Biscoito, água e sal? Não, biscoito, água, né? Porque o água e sal tem sal. Mas aquele biscoito, água, eu não consigo entender. Aquele biscoito não tem gosto de nada, né? Parece que você está comendo vento. Muitas pessoas estão assim. Muitas famílias estão destruídas porque confiaram nas riquezas humanas, na força deste mundo. Mas nós podemos confiar naquilo que o dinheiro não pode comprar. Na força que vem de Deus, para o meu e para o seu coração. Nós caminharmos para o final. O Deus forte fortalece mais do que a força humana. Versículos 5 e 6. Mais poder tem o sábio do que o forte. E o homem de conhecimento mais do que o robusto. Com medidas de prudência farás a guerra. Na multidão de conselheiros está a vitória. Gente, é desafiador para a gente. É desafiador para mim e para você. Vivermos uma vida aonde nós não nos firmamos no nosso próprio ego, na nossa própria força. O narcisismo é algo que assola muitos homens e mulheres. As pessoas cheias de si. As pessoas que acham que elas são mais poderosas do que as outras. Muitas pessoas acham que podem comprar umas às outras. Que tem poder aquele que tem uma caneta na mão. Aquele que tem a sentença na mão. Dr. William Douglas esteve aqui domingo às 10 horas. Eu convido você que não veio, que não assistiu, assista a pregação de domingo 10 horas, do culto pastoral. Dr. William Douglas veio aqui e ele contou um testemunho dele edificante. Ele é um juiz da vara federal. Tem o poder da caneta nas mãos, mas foi acometido de uma enfermidade num país estrangeiro, na Itália. E lá ele não tem força da lei. E ele teve que ir para a rede pública. Não tem plano de saúde. Imagina um juiz federal com um plano de saúde Master, Mega, Advanced, Plus. Né? Ele fica na suíte presidencial aqui se deixar. Mas lá não, lá ele teve que ir para a enfermaria. Lá ele teve que ficar ao lado de um homem espirrando, com aquele cheiro de espirro. Ele falou aqui. Já ficou ao lado de alguém que espirrou?
Pelo amor de Deus. O cheiro do espirro. Imagina o dia inteiro ficar sentindo aquilo. E ele esteve lá. E ele sentiu que o poder da caneta não valia naquela hora. Tem muitas pessoas que acham que podem mandar nas outras. Marido que acha que manda na esposa. Autoritarismo dentro da casa. Que acha que vai vencer aquela luta, aquela guerra com o filho, espancando o filho. Não estou dizendo que você não deva corrigir seu filho, sua filha. Corrija com amor. Põe amor. Sabe? Põe amor, não põe a raiva. Porque a sua força é muito maior do que a força do seu filho ou da sua filha. E ainda mais se você estiver estimulado pela raiva. Você acaba excedendo. Seja gritando, seja falando ou seja agredindo, verbalmente ou fisicamente. E muitas crianças estão traumatizadas, porque são violentadas dentro de casa, com uma correção mal colocada, com uma palavra maldita, com uma palavra mal colocada, um xingamento desnecessário. Porque na hora da raiva, da ira, vem a força humana, e foge a força de Deus. E eu e você precisamos entender que na hora da raiva, da ira, que o ser humano, ele tem isso. É natural do ser humano vir a raiva, vir a ira. Nessa hora, respira fundo e peça a Deus graça. Respira fundo e peça a Deus graça. E depois você corrige. Porque senão a sua correção vai ser meramente humana e sem sabedoria. Vai ser meramente pela sua própria força. E é isso que nós estamos aprendendo aqui. Que mais poder tem o sábio do que o forte. Porque força física, financeira ou status não sustentam uma família. Cuidado com as redes sociais. Cuidado com as comparações. Porque sempre vai ter alguém parecendo estar melhor do que você. Parecendo estar melhor do que a sua família. Como eu disse, a propaganda da margarina Qualy. Ou da margarina, não posso falar o nome, né, gente? Mas da margarina. Está lá a propaganda. E muitas vezes hoje, não é a televisão mais, mas é o celular. É o influencer, que às vezes aluga uma casa, uma mansão lá no condomínio lá. Aluga uma casa linda, uma Porsche amarela, vermelha. E vai lá e para lá com a família perfeita. E você acha que aquilo é tudo verdade e não é. É mentira. É uma vida de mentira. É uma vida que não sustenta na verdade. Cuidado com as comparações. Porque o Deus forte nos dá estratégia para enfrentarmos as batalhas. Você tem luta na sua casa? Peça a Deus sabedoria para lidar com elas. Tem dificuldade dentro da sua casa? Peça sabedoria a Deus para lidar com elas. Não sai contando os problemas da sua casa para todo mundo, não. Não sai contando problemas do seu casamento para qualquer pessoa, para um colega de trabalho, ou para uma colega de trabalho. Por quê? Porque você está abrindo uma janela dentro da sua casa, para o inimigo entrar. E ele pode usar alguém próximo a você para acabar com o seu casamento. Eu já vi muitas histórias começarem assim. É um colega de trabalho, é uma colega de trabalho que se aproxima com um jeitinho todo especial, que talvez você não está enxergando no seu cônjuge. Por quê? Porque chega em casa turvo. Porque chega em casa escuro, né? Tudo negro assim, tudo fechado. O semblante, biquinho. Mas no trabalho abre o sorrisão para todo mundo. E aí abre uma janela. Abre uma fantasia emocional. E aí o que acontece? O inimigo entra e acaba com a família. Acaba com a família. Muitas pessoas acham que estão seguras dentro da igreja. E abre o sorrisão para a irmãzinha do lado. Abre o sorrisão para o irmãozão do lado. E aí começa uma falsa amizade, que pode se desenvolver em uma intimidade. E às vezes dentro da igreja, o relacionamento pode ruir por causa de uma brecha que foi aberta. Precisamos tomar cuidado. Porque com prudência farás a guerra. Ele nos ensina a lutar com sabedoria, não apenas com esforço humano. Nós precisamos entender que nós só somos fortes se estivermos com Deus. Ah, pastor, eu sou forte, eu posso dar carona para uma mulher no meu carro.
Não dê carona para mulher nenhuma que não seja sua esposa, que não seja sua mãe. Aprendi isso com a pastora Fernanda Brum. A pastora Fernanda Brum veio aqui na igreja há uns 20 anos atrás. 15 anos, 20 anos atrás. E eu fui buscá-la no hotel. E na época eu e Virgínia éramos noivos. E a Virgínia estava lá no curso de noivos. Lá em cima no curso de noivos, auxiliando o pastor Daniel e a pastora Cristina. E eu estava aqui no culto de 7h30 da manhã. Culto Manhã com Deus, domingo. Se você gosta de acordar cedo, vem para o culto. Domingo, 7h30 da manhã. Quem vem, hein? Eu duvido quem vem aqui 7h30 da manhã. Olha aí, glória a Deus, aos irmãos do culto 7h30. Eu brinco com o pastor Daniel e a pastora Cristina. Falo assim, eu venho tirar o leite das ovelhas para o café da manhã. 7h30 da manhã tem que ser muito corajoso para vir na igreja. Né, Jaime? Nosso diácono querido ali, ó. Está sempre aí com a gente. Culto de 7h30 é uma benção. Estava aqui no culto. E a secretária do pastor me chamou. Falou, pastor Bruno, eu preciso que você busque a pastora Fernanda Brum. O esposo dela estava aqui. Pastor Emerson Pinheiro estava pregando no culto. E eu fui lá. Fui lá em cima rapidamente, busquei a Virgínia. Vamos lá comigo. Ela, ai meu Deus, mas eu vou sair aqui. Fala com o pastor lá que você vai sair, porque eu não posso buscá-la sozinho. E aí ela veio comigo. Fomos lá. Chegando lá, a Virgínia falou assim, pastora, por favor, assente no banco da frente. E ela foi e falou assim, minha irmã, esse lugar é de honra para você. Meu irmão, olhou para mim, meu irmão, nunca deixe com que mulher nenhuma se assente ao seu lado, porque esse lugar é de honra da sua esposa. Não deixe com que ninguém se assente ao seu lado, é assim que nós ensinamos lá na nossa igreja. Lá na nossa igreja, irmã pode até ser buscada por alguém, mas vai no banco de trás. Respeito, honra, princípio. Porque, gente, não brinca. Não brinca porque a carne é fraca, mas o espírito é forte. Então, com sabedoria, a gente pode conduzir as coisas. Pastor, mas você está muito radical. Prefiro ser radical através da palavra do que ser anátema e acontecer alguma tragédia aí por causa de uma carona. Minha mãe está ali, ó. Levanta a mão aí, mamãe. Cadê a senhora? Está ali, ó. Jovem senhora, lourinha. Lindinha ela. Eu estava... Às vezes a Virgínia não vem comigo, porque eu venho em vários cultos, né? Alguns irmãos brincam comigo que domingo eu fico parado na igreja. Mas eu venho, ela vai comigo à noite no Jaraguá. Nós estamos lá com o culto às 19 horas. E eu saindo daqui, para a gente finalizar. Saindo aqui com a minha mamãe, no culto das 10. Indo embora. E aí a minha mãe mora aqui embaixo no bairro. Eu fui dar uma carona para ela. E ela entrou no carro. E aí nós fomos saindo ali. E aí uma irmã veio. Pastor! Falei, oi irmã, paz do Senhor. Aí ela, antes que ela abrisse a boca, eu falei, conhece minha mãe? Deus te abençoe. Minha mãe. Antes que alguém fale alguma coisa, né, gente? Porque as pessoas, elas podem dar lugar à maldade. Com um comentário, eu vi o pastor Bruno com uma loura dentro do carro. Sabe nem quem é. Então fuja da aparência do mal. Guarde esse entendimento para o seu coração. A insensatez, ela rejeita o Deus forte. A sabedoria é alta demais para o insensato. Salomão diz, a sabedoria é alta demais para quem é insensato. Aquele que não busca, aquele que fala sem pensar, que age também sem refletir e que despreza conselhos. Quantas pessoas pecam por falar de forma agressiva, falar sem pensar, agir de forma irracional. Nós precisamos entender que agir sem pensar, agir sem refletir, pode atrair maldição para dentro de casa. Pensa antes de falar. Pensa antes de agir, não haja precipitadamente. Não tome uma decisão sem falar com seu cônjuge. Lá em casa a gente tem uma primazia de tudo que nós formos fazer, a gente consultar um ao outro. E é tão bizarro, é tão lindo isso, é tão alegre, que a minha esposa liga até nas compras da Shopee, ela me liga. Bruno, eu vou comprar um negocinho aqui na Shopee, posso? Falei, meu bem, claro, pode.
Não precisa falar não, a gente tem um acordo. A gente tem um combinado. Eu entreguei um cartão para ela, gente. Eu entreguei um cartão para minha esposa e falei assim, ó, tem um limite maior do que o meu. Pode usar. Às vezes nós estamos viajando, fazendo algumas palestras, alguns eventos, e aí ausência dentro de casa. Então tem que ter suprimento. E aí eu falo com ela, meu amor, a chave do carro está aqui. O carro está calibrado. O carro está com o tanque cheio. A despensa está cheia, mas se porventura faltar alguma coisa, o seu cartão está liberado. E aí ela fala comigo assim, mas eu não vou gastar não. E ela não gasta, gente. E aí eu falo, bem-aventurado é você, porque eu gastaria. Me dá liberdade não que eu vou gastar. Mas a mulher sabe edificar. A tola consigo a ruína. Lá em casa a gente tem cuidado com isso, porque se tivermos transparência, se tivermos clareza nas coisas, a nossa casa vai andar na luz. Porque se andarmos em trevas, tudo se tornará trevas. Tudo se tornará desgosto. Meu lar não é perfeito, mas quando nós colocamos Jesus. Gente, falar de Jesus não é falar de religião. Falar de Jesus é trazer Cristo para o centro. E é algo que eu tenho buscado incessantemente na minha vida. E eu convido você a fazer isso. Busque incessantemente Cristo na sua casa. Não deixe com que palavras vãs, palavras malditas, palavra mal colocada, tirem você da presença de Deus. Às vezes eu assusto com alguns crentes, que na igreja é tudo glória a Deus e aleluia, e lá fora é um bruto de um palavrão. São palavras que nem num campo de futebol se diz. Se tem que dizer em campo de futebol alguma coisa. São crentes que são crentes só na igreja. A palavra que sai da boca do crente tem que ser palavra de vida e não palavra de morte. Por que que muitas famílias estão sendo arruinadas pelo poder da palavra? Muitos filhos estão paralisados porque um pai amaldiçoou, porque uma mãe amaldiçoou. Você não vai valer nada, você não vale nada. Olha o que você está fazendo. Olha como você está conduzindo a sua casa. Se é através de palavra de vida ou palavra de maldição. Porque lembra do início? Uma família se constrói com fundamentos sólidos. E quem é a pedra angular que tem que estar dentro da nossa casa? Jesus. E Jesus, Ele vai estar com você, se você quiser a presença dEle. Se você não quiser a presença de Deus no seu lar, Ele não vai estar no seu lar. Se você atrair a presença de Deus para a sua casa, Ele vai ter prazer de governar a sua casa com você e te dar sabedoria para governar. A coisa mais rica e mais linda dentro da minha casa é ver as minhas filhas sendo ensinadas na palavra de Deus. É ver a Luísa com 1 ano e 7 meses que não sabe falar nem papai direito, já falar Bíblia. Biba papai. A Biba papai. Porque a gente ensina. Desde pequeno, ensina a criança no caminho que ela deve andar, que ela nunca vai se desviar. Aos 11 anos de idade eu ganhei uma Bíblia da minha mãe. E eu lembro o versículo da dedicatória que ela colocou para mim. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É algo que eu guardei no meu coração. Porque a palavra de Deus semeada em terra fértil, ela cresce e frutifica. Se você der lugar ao seu coração para a palavra de Deus, ela vai frutificar. E o inimigo não vai ter poder de atingir a sua casa. O inimigo não vai ter poder de atingir a sua família. A força da família não está no que possuímos, mas no que confiamos. Em que você tem confiado a sua esperança? No governo? Na sentença que o STF vai dar? Ou no Deus forte que tem poder de controlar todas as coisas? Que tem poder sobre e governa todas as coisas, como lemos aqui. Isaías 6 é a prova viva disso. Deus governa sobre as nações. Que cada lar possa entender
Que cada chefe de família entenda o sacerdócio da casa. Porque nós precisamos chamar a existência de Deus dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Porque se nós não fizermos isso, o inimigo vai entrar. E ele vai acabar entrando porque nós podemos dar lugar a ele. Cuidado com o que você tem feito com a sua família. A nossa família precisa de Deus. Só para fecharmos, se renda ao Deus forte. Ele é a força e a luz do seu lar. Se você puder, fique de pé no seu lugar. Isaías 40, 29 diz: faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Talvez você chegou aqui nessa noite cansado. Cansado não só do dia de trabalho, mas cansado da vida que talvez você tenha vivido. Hoje eu vou lá na igreja porque é a última esperança para o meu casamento. É a última esperança que eu dou para esse relacionamento. Talvez você está acompanhando em casa e a vida tem surpreendido você negativamente. Saiba que há esperança para você. Há esperança para sua casa. Há esperança para sua família. Convide Jesus para entrar no seu lar. Convide Jesus porque Ele vai fazer forte ao cansado. Aquela pessoa que está com enfado, sem vigor nenhum. É como se você tomasse um energético. Quando você convida Jesus para entrar na sua vida, na sua casa, a energia dele vai entrar dentro de você e vai trazer vigor, vai trazer ânimo, vai trazer alegria, vai trazer força, mas não é força para agir com violência, é força para agir com sabedoria, é força para agir com inteligência em Deus. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado por essa noite. Nós estamos, ó Deus, no melhor lugar que poderíamos estar, na Tua presença, na Tua santa presença, Jesus. O Senhor dá força ao cansado e dá vigor, ó Deus, àquele que está sem força. Aquele que não tem vigor, o Senhor fortalece. Nessa noite, ó Deus, eu quero orar e interceder pela vida dos meus irmãos que podem estar nessa situação, nessa condição. Que haja, Senhor, ó Deus, o manifestar da Tua graça, o manifestar do Teu poder, o manifestar da Tua unção, o manifestar da Tua provisão, ó Deus, dentro das famílias, dentro dos lares. Eu repreendo, ó Deus, toda força contrária do Senhor. Todo lugar, ó Deus, que possa ter sido dado, ó Deus, ao inimigo para agir, nós quebramos nessa noite. Nós não aceitamos nos nossos lares, não aceitamos a ingerência do mal nas nossas famílias. Todo espírito de divisão, todo espírito de contenda, todo espírito de avareza, todo espírito, ó Deus, da preponderância, todo ego inflado caia por terra dos lares aqui representados. Que haja a unidade do Espírito Santo, que haja o amor do Senhor, que haja paz, que haja unidade, que haja fidelidade, que haja o amor, que haja a graça, que haja, ó Deus, a união vinda do Senhor. E acima de todas as coisas, que os lares aqui, ó Deus, possam receber a sabedoria do Senhor. Assim, ó Deus, nós oramos a Ti, Pai, porque nós reconhecemos o senhorio do Senhor nas nossas vidas, na nossa casa e na nossa família. Que o Senhor, ó Deus, continue a inundar os nossos lares com a Tua porção, com a Tua graça, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus.